Sabe aquelas verdades que a gente aprende sobre sucesso, sobre felicidade, sobre a vida? E se muitas delas não fossem bem verdades? E se fossem, na verdade, mitos? Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias provocadoras do livro da Brianna Wiest, 101 reflexões que vão mudar a sua forma de pensar, para tentar desmontar algumas crenças invisíveis que acabam moldando na nossa vida sem a gente nem perceber. Olha só que ideia poderosa para a gente começar. A de que os nossos pensamentos criam a realidade não é só uma frase bonita de autoajuda, não. É, na verdade, um fato da nossa evolução. Foi a nossa capacidade de imaginar coisas que não existiam, ferramentas, comunidades, futuros inteiros, que permitiu que a gente se organizasse, inovasse e literalmente construísse o mundo como a gente conhece hoje. É só parar para pensar tudo que existe ao nosso redor, das cidades à tecnologia. Primeiro, foi uma ideia na cabeça de alguém. A gente usou a linguagem e a imaginação para criar esse mundo interno e, a partir dele, a gente foi lá e construiu a realidade externa. Para tudo que é bom e, bom, para tudo que é ruim também. E aqui que entra um conceito que é chave para entender tudo isso: monocultura. Pensa nela como se fosse um conjunto de regras invisíveis. São aquelas ideias que uma geração inteira simplesmente aceita como verdade, sem nem questionar. É um sistema de crenças que opera no piloto automático, sabe? Governando o que a gente espera da vida. E aí que tá o pulo do gato. Boa parte daquela inquietação, daquela ansiedade que a gente sente hoje em dia, vem daí. Vem de tentar encaixar a nossa vida numa monocultura que, muitas vezes, simplesmente não serve pra gente. A gente acaba aceitando um roteiro pronto de sucesso e felicidade sem nunca parar pra perguntar: peraí, mas isso aqui faz sentido pra mim? Então vamos lá, vamos começar a quebrar alguns desses mitos. E o primeiro grande modelo mental que a gente precisa rever é a nossa relação com os problemas. Desde criança, a gente é treinado para ver um problema como uma coisa ruim, um obstáculo frustrante que aparece do nada só para impedir a gente de conseguir o que quer. É uma barreira no caminho, algo que a gente tem que evitar a qualquer custo. Mas se a gente virasse essa lógica de cabeça para baixo? O mito diz que o problema bloqueia o nosso caminho. A realidade, e aqui citando o filósofo Marco Aurélio, é que o problema se torna o caminho. É uma mudança de perspectiva brutal. Ou seja, em vez de um obstáculo, o problema é um catalisador. É ele que força a gente a agir, a pensar de um jeito diferente, a desenvolver novas habilidades. É o problema que dá aquele empurrão para fora da nossa zona de conforto, que é onde o crescimento de verdade acontece. Ele não está ali para nos parar, ele está ali para nos construir. Ok, se os problemas são o caminho, para onde esse caminho está levando a gente? Isso nos joga direto no segundo grande mito, um que causa uma pressão absurda na nossa cultura: a ideia de que felicidade é um lugar onde a gente chega. A gente cresce com essa noção de que sucesso e felicidade são um destino final, sabe? Uma linha de chegada onde finalmente todas as metas vão ser atingidas e a gente vai poder relaxar em paz. É como se a vida fosse uma eterna sala de espera para esse grande momento. O contraste aqui é gigante. O mito nos coloca numa esteira de avaliação constante. Já sou feliz? Já cheguei lá? A realidade nos dá um chacoalhão e lembra: não existe lá. A vida é um fluxo. Ela está sempre em movimento. Nenhum momento sozinho pode definir a coisa toda. E é essa mentalidade de linha de chegada que leva àquela pergunta que dá um frio na espinha. Ué, mas é só isso? A gente se pergunta isso porque está comparando o momento de agora com um ideal finalizado, esquecendo que a vida é feita de momentos que passam. A alegria não está no destino, está no percurso. Certo, se a vida não tem uma linha de chegada, como é que a gente navega nela então? Isso nos leva ao terceiro mito, e esse talvez seja o que mais paralisa a gente: a pressão de ter que saber o que fazer da vida. Tem uma ideia muito forte na nossa monocultura de que para ter sucesso você precisa ter um plano, precisa saber o que está fazendo. A incerteza é vista quase como um fracasso, um sinal de que você não planejou direito ou não tem foco. A diferença aqui é entre ter um mapa e ter uma bússola. O mito diz que você precisa de um mapa detalhado da estrada. A realidade sugere que, ao fingir que temos esse mapa, a gente ignora a nossa bússola interna, a intuição, os nossos valores, que é o que de fato nos ajuda a navegar pelo terreno real da vida. Na verdade, é a fome de buscar, a sensação de não ter todas as respostas que nos move para frente. Achar que já chegou lá, que já sabe de tudo, isso é o caminho mais rápido para a estagnação. O verdadeiro crescimento acontece na busca, não na chegada. Então tá, depois de desmontar esses mitos todos, qual é o caminho a seguir? Como é que a gente pode pegar essas novas ideias e aplicar na prática?
A conclusão é que a transformação de verdade não vem de encontrar uma resposta mágica lá fora. Ela vem de uma mudança fundamental nas nossas crenças internas. O trabalho é de dentro para fora, questionando as histórias que a gente se conta. E aqui a gente chega no ponto central, que pode ser meio assustador, mas que é ao mesmo tempo muito libertador. Sacar que você é a única pessoa responsável pela sua vida e pela sua felicidade. Segundo a autora, esse é o único jeito de ser livre de verdade, sem colocar a culpa nos outros, sem terceirizar a sua vida. Em resumo, a mudança real acontece quando a gente desenvolve a autoconsciência para enxergar os nossos próprios vieses, os nossos padrões automáticos. A habilidade mais importante que a gente pode ter é aprender a questionar as histórias que a nossa mente construiu, aquelas verdades que a gente engoliu sem nem mastigar. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Depois de ver como as nossas crenças moldam a nossa realidade, qual padrão de pensamento, qual regra invisível sobre a sua própria vida está na hora de você finalmente colocar em dúvida?